Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 sobre SolidWorks. Hoje eu preparei essa peça aqui, eu busquei essa peça aqui no nosso próprio curso da faculdade. Essas são as dimensões da peça, são uma peça simples, porém nós estamos indo de pouquinho em pouquinho, avançando de acordo com nossas aulas. Nosso intuito é deixar essa parte aqui como frontal, certo? Esta como lateral direita, e lateral esquerda, essa daqui, e essa daqui, nossa vista superior. Nossa ideia é começar com um retângulo, né, desse aqui que eu fiz, de altura 13 e largura 126. Vou apagar esta parte aqui, certinho, aqui, pronto. Não temos nada, agora nós vamos começar do zero. Qual é o primeiro passo? Criar um esboço no plano frontal. Isso aí vai de preferência, certo? Vou criar um retângulo de canto. Quais são as dimensões? 13 de altura e 126 de largura. 126, correto. Ponto. Demos Enter. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos extrudá-lo para trás. Não quero nessa direção, vou inverter aqui. Cego de 76 unidades. Vamos conferir aqui. Isso, 76 unidades. 126 e 13, correto. Agora nós vamos fazer essa parte daqui de cima aqui, ó. Essa parte lateral, esse L, vamos dizer assim. Ele tem 13 unidades, igual ao outro. Vai de um vértice até o outro, então é 126 também. Porém, aqui está 65, se fosse desde o início. Porém, eu quero essa parte aqui. E nós sabemos que ele já tem 13. Então, essa parte aqui tem 52, né? Mais aquele filete ali de cima, que é 25 unidades também. Então, mais 25. Isso aqui totaliza 77 unidades. Então, nós vamos fazer aqui. Vamos criar um retângulo. Criar o esboço aqui em cima. Retângulo de canto. 13 unidades. Tab. E vamos arrastar até o próximo vértice. Ponto. Já fizemos esse esquema aí. Então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos em ressalto base. Quantas unidades? 77 unidades. 77 unidades. Correto. Demos o Enter. Pronto. Então nós já fizemos nessa parte lateral aqui. Entenderam certinho porque que é 77, porque aqui comeu 13, né? Dá aquela partezinha. Se tinha 65 menos 13, 52. Agora nós vamos fazer o que? O filete. 25 unidades, o filete. Isso. Selecionamos essas duas arestas aqui. Demos o Enter. Ponto. Vamos corrigir aqui. Conferir. Isso, 25 unidades. Certinho. Agora nós vamos fazer esses dois furos, certo? De cada lado, né? É uma peça totalmente simétrica. Se olharmos na vista frontal. Tem 25 desta aresta aqui de baixo e 19 da aresta ali da lateral. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o furo. E depois corrigir, né, com a dimensão inteligente. Vou fazer um furo só, porque eu vou espelhar depois. Vou fazer um padrão de esboço linear. Tem 5 de raio, então vamos corrigir aqui, ó, 5 de raio. Certinho, 5. E agora nós vamos corrigir a posição, né, nesse espaço. 25 aqui, certinho, isso, 25 e 19. E 20 entre um e outro. 25 unidades, Enter. E na aresta da lateral são 19 unidades. 19 unidades, correto. Vou excluir aqui, porque isso não interessa mais a gente. Vou fazer um padrão de esboço linear. Onde fica? Fica aqui, ó. Vou selecionar padrão de esboço linear. Eu vou selecionar este como eixo X, certo? E este como eixo Y. E o padrão é o próprio círculo. Vamos trocar a direção, invertemos a direção. E qual é a distância entre um e outro? 20 milímetros. Demos OK, ponto. Não precisamos mais fazer outro círculo. Vou excluir isso aqui que também não nos interessa.
E agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer pro outro lado, certo? Aqui eu explicando aqui certinho, um de um lado, outro do outro. Agora nós vamos fazer do outro lado. Aqui eu botei 20 milímetros, né? Porque é a distância entre um e outro, certo? Agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém pro outro lado. Um círculo, né? De 5. Opa, esse é o raio, não. É 5 de raio e 10 de diâmetro. Ele selecionou o diâmetro. Nós vamos fazer aqui de novo. 5 ali de raio, certo? Vamos criar um esboço. Pronto. 10 unidades, né? Que é o raio, que é o diâmetro. Certinho. Agora nós vamos posicioná-lo corretamente em relação a um e outro. Não vou fazer desse jeito aqui, porque eu quero justamente fazer igual aquele outro jeito ali. Fazer um padrão de esboço linear. Qual a distância entre um e outro? 25, né, entre ela e a aresta. Selecionar o círculo aqui, dimensão inteligente. Selecionar esse vértice, 25 unidades. Correto. Agora, este vértice, 19 unidades. Correto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, que é esboço, padrão de esboço linear. Nós vamos selecionar esse como eixo X e esse como eixo Y. E o padrão, a entidade para padrão é o próprio círculo. Eu não quero nessa direção, eu quero invertê-la. Então nós vamos clicar aqui em inverter. 20 unidades entre um e outro. Damos um OK. Pronto. Já temos a mesma coisa que anteriormente. Pronto. Aqui vamos corrigir certinho. 10 de diâmetro, 10 de diâmetro, 20 entre um círculo e outro, certinho, 20 entre um e outro, e 10 de diâmetro. Todos revisados, então vamos dar prosseguimento, certinho aqui, ó, 25, 19. O importante é sempre corrigir, porque 1 milímetro em algumas peças já pode gerar uma grande confusão. E agora nós vamos fazer o quê? Ó, nós já fizemos esses 4 furos. Percebe que ele é passante, certo? Então nós vamos selecionar o quê? Vamos fazer o nosso corte extrudado, cego, ou a gente poderia botar simplesmente passante, né? Botei ali cego 77 milímetros, obviamente que ia passar, mas você poderia botar passante. Agora eu vou fazer esse círculo maior, certo? Que são 2 círculos, né? Um de 50 de diâmetro e outro de 32, sendo que esse de 32 é passante. Nós temos que saber a posição dele no espaço, né? Então, se a gente olhar minuciosamente aqui, a gente sabe que é 38. Opa, dá um zoom aqui. Aqui eu vi, ó, 38 entre o início até o centro do círculo. Então, é isso que nós iremos fazer. Vou selecionar o esboço, né? O plano para esboço. Vou criar uma linha de centro. Só de encostar aqui a gente já acha o centro, ó. Achamos o centro. 38 unidades para cima. Correto. E agora nós vamos fazer os 2 círculos. 50 unidades. E o menor é 32 unidades. Pronto. Correto. O que nós vamos fazer agora é um ressalto base extrudado. Quantas unidades? Vamos ver aqui. 38 unidades, ó, desde o início até o fim. 38 unidades, cego 38 unidades, Enter, pronto. Já temos nosso círculo. Agora só falta fazer o corte extrudado ali dentro. Deixa eu ver se consigo fazer assim. Não, vou ter que fazer outro círculo mesmo. Bom, vamos aqui em círculo, selecionar o centro aqui, selecionar o centro aqui de novo. Aí, achamos o centro ali. Se você tiver dificuldade de achar o centro, é só você ir na linha próxima, né, no vértice, que delimita o centro, e arrastar até o centro ali. Nós achamos. Vamos fazer um corte extrudado aqui. Vou botar passante, que eu quero passar até o próximo vértice. Correto, até a próxima superfície. Ponto. Fizemos o furo passante. Correto. Agora, olhando assim, faltam 2 coisas, que é a nervura e o detalhe ali em cima.
né, que conecta aquela parte superior. Vamos fazer a nervura. Essa é a nervura. Ela tem 7 unidades deste vértice aqui e ela tem 12 de largura. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um plano de referência, porque nós não conseguimos fazer uma nervura simplesmente colocando uma linha ali. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar um plano de referência justamente no meio deste círculo, certo? Então, se ele tem 126 todo, nós temos que colocar um plano. Vou botar a primeira referência ali, com 63 unidades, porque é justamente a metade, é a linha divisória desta peça, olhando de frente, né, do plano frontal. Nós vamos fazer o quê? Vamos abrir um esboço no próprio plano, correto? Por quê? Porque justamente nossa ideia é criar um plano auxiliar para servir como um auxiliar para a gente criar um desenho naquele sistema ali, naquela referência, naquela coordenada. O que um plano usual não seria possível. Fizemos aqui 7 unidades dessa linha e ligamos essa parte inicial até aquele círculo, né? Que é justamente o que a gente quer de nervura. Não quero essa direção do material, vou inverter o lado do material, nós queremos ele ocupando aquela parte de baixo. E 12 unidades, demos Enter aqui, pronto. Já temos nossa nervura. Corrigir aqui, revisar 12 unidades e 7 unidades, correto. Fizemos a nossa nervura. Agora falta o quê? Falta fazer esse detalhe aqui na parte de cima, certo? Qual é a nossa ideia? Nossa ideia é 18 unidades, fazer essa abertura. E observe ali na frente que são 10 unidades para um lado e 10 unidades para o outro, correto? E ali é só ligar com o círculo, não tem referência ali, mas é só puxar a linha até que ela conecta com esse círculo maior. Então nós vamos fazer uma linha de centro ou um retângulo de canto, mas eu não vou ter referência do lado. Eu poderia usar um retângulo de centro, porém eu vou criar primeiramente uma linha de centro. Se tem 18, vai ser 9 para um lado, certo? 9 para um lado. Aí sim eu venho com retângulo, porque eu sei aonde ele já chega. Eu poderia usar o retângulo central, porém vamos fazer desse jeito aqui para vocês verem. 10 para baixo e 18 de lado, certo? Nós já temos essa primeira parte. Então o que a gente tem que fazer agora é expandir 10 para um lado, 10 para o outro e conectar esta linha até o círculo, certo? Então vamos fazer isso aqui agora. Linha 10 para um lado e conectar até embaixo com a linha reta, certo? Fazer a mesma coisa do outro lado, 10 de um lado e conectar até embaixo. Eu quero que vocês tentem fazendo de uma maneira diferente, que é a mesma que eu fiz ali o furo, né? Que é um padrão de esboço linear. Daria justamente para fazer aqui, eu inverter, né? Eu espelhar essas entidades para não ter que fazer um por um. Aqui vocês viram que eu cortei aquela parte que não estava nos interessando, porém eu perdi as outras entidades. Então primeiramente eu vou fazer um ressalto base dessa parte e depois eu vou cortar. Então, é um furo, de 38 unidades, porém 13 já foi ocupado ali, então eu quero só essa parte aqui. 13, então 38 menos 13, 28. Vou botar aqui um furo cego. 25 milímetros. Pronto, damos ok, já temos essa parte que a gente quer. Percebe-se que nossa peça está quase finalizada, porém nós precisamos tirar essa parte aí, que não nos interessa. Vou criar, porque eu perdi aquele esboço anterior, então eu vou criar aqui rapidinho. 10 unidade, tab, 18, enter. Damos ok, fizemos essa entidade, corte extrudado, cego, passante, ok. Tiramos essa parte que não nos interessa. Então, percebe-se que nossa peça está finalizada. É uma coisa aí que não abordamos na primeira aula, que é a nervura, esse padrão de esboço linear e esse plano auxiliar, né? A gente abordou na primeira parte, só que de uma maneira mais simples. Essa aqui é uma maneira mais específica. Então, o que eu fiz foi justamente para dar novos pensamentos para você. Vamos salvar aqui.
vamos titular como peça 2, peça aula 2, peça, underline, aula 2. Ok, salvar. Salvamos. Agora sim nós podemos para o desenho. Vamos aqui em abrir, criar desenho a partir da peça. Nós queremos em A2. Se eu não me engano, essa folha é A3, mas não tem problema. Vamos ver aqui. Isso, folha A3, escala 1:1. Certinho. Folha A3, escala 1:1. Não tem problema, só nós clicarmos com o botão direito, procurar propriedades, ali, propriedades, isso. A3, vou deixar na escala 1:1 mesmo, que eu acho que deve ser a correta. Primeiro diedro, correto. Nós já exibimos, já corrigimos o layout. Superior, aí só arrastar para baixo, que vai puxar nossa superior, e aqui a lateral esquerda. Demos um Enter, temos todas as peças aqui certinho, certo? Agora nós vamos cotá-las. Nessa escala 1:1 eu acho que ela está satisfatória, de uma maneira boa, dá pra ver tudo certinho. Vamos cotar aqui, 126,13. Essa altura aqui, 65. Automaticamente a gente vai fazer esse filete aqui, de raio 25, certo? Agora nós vamos cotar o círculo maior, deixar desse jeito aqui para não ficar com muita linha, muito poluído, certo? Puxar aqui 50 de diâmetro. Essa aqui eu vou deixar no formato linha, do lado de fora. Tente nunca deixar a cota dentro da peça. Aqui a nervura está a 7. Vou puxar para o outro lado para não ficar sobreposta. A linha com a dimensão, 7 unidades. Cotar os furos aqui. Vou botar 2x aqui no texto de dimensão. Editar a caixa, né? Para não ter que fazer duas cotas. Nós sabemos que as duas são iguais, basta só corrigir, colocar 2x. Fazer a mesma coisa aqui. 2x, texto da dimensão, dá um ok. Aqui eu vou cotar, que é a distância de um vértice até outro, uma superfície até a outra, 38. Aqui eu vou cotar 126, a distância da superfície até o centro, né, do círculo. Só clicar no vértice, no centro, percebemos que tem 38. Vamos jogar um pouquinho para o lado, para não ficar muito perto uma da outra. Correto. Isso, tem aqui a parte de cima ainda. 18, vamos cotar essa parte aqui. Dimensão inteligente. 18. Poderia cotar embaixo também, poderia. Mas vamos fazer dessa parte de cima aqui. 29. E 29 aqui, para justamente você ver. Então, é isso, pessoal. Acredito que já esteja toda pronta, com todas as cotas. Caso vocês tenham alguma dúvida... Opa, faltou a da nervura aqui. Isso, fazer aqui da nervura, 12 unidades. Então, acredito que já esteja toda feita. Agora é só salvar. Vou apagar essas partes aqui para vocês verem melhor. Fizemos tudo certinho, todas as dimensões corretas, corrigimos tudo. Só para recapitular, em folha A3, no primeiro diedro, certo? A folha de desenho A3, primeiro diedro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Dê um like. Caso vocês tenham alguma dúvida, procure a gente no Instagram. Valeu!